Deixa eu ver se a Ana Carolina vai conseguir entrar. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem, você? Tudo jóia. Tá me ouvindo? Tô bem, tô ouvindo sim, bem. Tá E legal? você, tá me ouvindo bem? Tem Tô. algum ruído, alguma coisa? Aqui tá ouvindo, tá legal. E vocês que estão aí? Não, tá tranquilo aqui. E vocês aí, tá ouvindo tudo bem aí? Quem tá online? Dá um sinal aí pra gente. Tá ouvindo? Ana Rita falou. É, E tá aí, ouvindo aí. Ana, tudo bem? Como Tudo é que tá bem, aí e em você? Palmas? Tá fresco, por incrível que pareça, tá chovendo. Ah, mesmo? Tá bem, tá fazendo friozinho, ventinho frio. Ah, que Tá bom. bom. Diferente, né? Quando você veio aqui tava Diferente. quente. Tava bem quente. Que legal. Olha, Então, vamos falar de contratos eletrônicos? O pessoal vamos. tá Você quer esperar mais um ansioso. pouquinho ou já vamos começar? Você que sabe. Vamos Cinco esperar mais um pouquinho. minutinhos? Vamos esperar mais um É, pouco. vamos. Mostrar aqui o meu cenário para vocês. Tá no escritório aí, Tô. fazendo hora extra. Não, aqui a gente fica até mais tarde mesmo. A gente gosta. Além de ter muito trabalho para entregar, mas a gente gosta também. A gente brinca que, tem que colocar um chuveiro, tem que trazer um colchonete para cá, pra gente Tô dormir. morando aqui já. Não, muita gente mora aqui no prédio já, sabe? Ah, Tem legal. o office, o trem de office e o home. Então, muita gente mora no home e vem aqui, demora 2 minutos, né? Então, é legal. Muita gente mora aqui, então muita gente fica até mais tarde mesmo. Pessoal que gosta do que faz. Isso aí. E você também já é Isso acostumada, aí, né? importante. Eu falei hoje mais É, cedo que você tem 2 empregos. obrigada pelo elogio aí. E é verdade, não é? É verdade. Dois Eu lembro empregos que e são três você turnos, né? Eu lembro que você de manhã, no dia que eu fui aí, eu fui no escritório de manhã, você deu uma passada super rápida no escritório, porque você tinha que trabalhar. Aí você voltava à tarde e ficava corrigindo as petições até umas 11 horas da noite, né, Ana? É, na verdade, eu trabalho à tarde lá no órgão, né, público. Aham. E de manhã, acho que quando você estava lá, eu passei. Realmente, mas eu trabalho à tarde. E de manhã eu fico fazendo coisas pro escritório, né? E à Aham. noite também estou no escritório até tarde da noite, cumprindo os prazos, né? Eu sei como é Os que nossos é. famosos prazos. Corrigindo as petições, né? Corrigindo, fazendo modelo, novas teses. É isso aí. Pesquisando, Inovando, doutrina, pesquisando, jurisprudência. É isso aí. jurisprudência, isso aí. Quiser começar? Vamos Vamos começar já? então? Vamos sim. Pode começar então falando dos contratos virtuais, Ana. Como que eles, o formato deles, as exigências, né? Aplicadas aos contratos eletrônicos. Na verdade, tem muita gente que não sabe o que é um contrato eletrônico. É. Na verdade, eu acho que é interessante a gente falar. Vou falar primeiro de mim um pouco. Fica à vontade. Sou, né, meu nome é Ana Carolina, eu sou formada em Ciência da Computação, em Direito, né? Tenho experiência em programação de sistema já há 15 anos, que eu sou desenvolvedora, né? Tenho especialidade em engenharia de software. E tenho também 10 anos de experiência em auditoria de sistemas e dados. Então, tenho uma experiência na área de TI aí faz bastante tempo. Eu trabalho na área, ainda atuo na área, né? E Aham. agora sou advogada há um tempo também. A minha última formação foi em Direito. Então, acho interessante primeiro, antes de a gente começar a falar sobre o contrato eletrônico, a gente falar um pouquinho sobre o contrato em si. Porque Uhum. eu vou começar a relacionar os dois para vocês
começaram a entender, assim, qual a diferença e quais os riscos também do contrato tradicional, né, em relação ao eletrônico. Porque todo mundo está tem um pouco de receio, né, quando fala em eletrônico, mas o contrato de papel também tem seus riscos, né? Uhum. O contrato, então, para ele ser válido, né? Quais são os requisitos para o contrato ser válido? O agente tem que ser capaz, né? Ou seja, a pessoa tem que ser maior. Por quê? Porque o contrato ele expõe a vontade entre duas partes, né? Uhum. Entre as partes que estão no contrato. Então, o objeto que é contratado, ele tem que ser lícito e ele tem que ser determinado ou determinado, né? E a forma não pode ter alguma restrição em lei. Então, o que a gente pode... São os três requisitos básicos, né? O que a gente pode definir com isso? Que o contrato, ele não tem ele não é muito preso em formalidades. Tanto é que até o contrato verbal, ele é válido, né? Perfeitamente Sim. válido. Então, vamos dizer assim que na primeira fase, ou no primeiro tipo de contratos eletrônicos, a gente pode estabelecer que ele é só o formato mesmo, é um outro meio de estabelecer ou de firmar esse contrato, né? Firmar essas vontades aí e estabelecer essas obrigações, certo? Sim. Então, vamos colocar ele como um meio eletrônico. Uhum. Qual seria o formato, então? O que teria, assim, o conteúdo o que teria no papel, então, no contrato tradicional? O que iria no papel? Que todo mundo conhece já, todo mundo deve ter assinado um contrato Já é de mais papel, né? acostumado. Já é mais acostumado. Então, assim, o que tem? Qual é o formato? Então, vamos imaginar para a gente poder conseguir comparar, então, com o contrato eletrônico depois, né? Então, um contrato de papel, ele tem o quê? Primeiro, a qualificação das partes, né? Então, tem o endereço, o nome das partes que estão fazendo o contrato. Então, Sim. o objeto do contrato. E aí vem o texto, todo o texto, o objeto, as obrigações, né? No final, a gente tem a cidade e a data em que o contrato foi estabelecido, certo? E a assinatura das partes contratantes e as testemunhas, né? Certo? Sim. Duas testemunhas. Para o contrato ser executável, né? A gente sabe que ou a gente vai reconhecer a firma daquela assinatura no cartório, ou a gente assina, ou duas testemunhas, no mínimo, assinam um contrato para, né, comprovar que aquele contrato é real, certo? Aham, veracidade. A veracidade daquele contrato. Então, esse é o formato de um contrato tradicional, feito em papel. Uhum. Agora vamos falar um pouquinho sobre a assinatura, porque é uma coisa que que todo mundo acha que se apega mais, né, e que se preocupa mais no contrato eletrônico, por exemplo. O Sim. contrato eletrônico, ele pode ser um contrato estabelecido entre duas pessoas, né, no meio eletrônico, entre Uhum. pessoas e uma máquina. Geralmente, quando você faz o contrato, entra no site, né, ou se cadastra no site, aquilo praticamente é um contrato com uma máquina, né, um contrato eletrônico com a máquina, e também pode existir aquele contrato entre máquinas, que as máquinas fazem ações dentro dos sistemas. Ou seja, pode ser que você contrate um robô, né, e esse robô faça contratações, por exemplo, comprando ações em um home broker qualquer, que é um sistema. Então, é uma Sim. máquina fazendo contrato com outra máquina, né? Aham. Tudo de acordo Então, a com gente as tem informações que a gente passa, com os nossos dados, com as nossas senhas, né? isso. De acordo com o banco Então, de assim, dados que essa máquina possui. vamos chegar lá. Então, assim, vamos falar, porque é um Vamos por assunto, partes. assim, que a gente não tá... Vamos por partes, né?
Então, assim, eu queria, quando a gente fala entre contratos eletrônicos entre duas pessoas reais, vou colocar assim, Aham. a gente firma esse contrato como? Geralmente com a assinatura eletrônica autenticada pela ICP, né? Uma assinatura, um token, um eCPF, né? Uhum. Quem é advogado aí, tem muito sistema aí que usa esse tipo de autenticação para a gente conseguir logar no sistema e peticionar, né? Sim. Um token, um aparelhinho. Quem também faz acesso ao ECAC da Receita Federal, também para você fazer algumas atividades lá dentro. Você precisa de um token para você se identifique como contribuinte, né? Sim. Enfim, aquela assinatura digital é um CPF que te identifica, de acordo com a lei, na verdade é uma medida provisória, 2200-2, que trouxe que esse token, ele te identifica, ele comprova que qualquer documento assinado com aquele dispositivo eletrônico, ele te autentica. Ele Uhum. comprova a autenticidade daquele documento. Sim. Agora, a mesma lei, a mesma medida provisória, a gente tem que lembrar que ela diz que assinaturas digitais não autenticadas pela ICP Brasil, que é uma autarquia brasileira que emite esses certificados digitais, né? Uma assinatura simples como usuário e senha também tem validade jurídica. Então, assim, essa validade jurídica... É a que eu uso bastante aqui nas procurações, nos contratos de honorários advocatícios, que é por meio da plataforma Usuário e Autentique, senha. que é usuário e senha. Usuário e senha. É Uhum. perfeitamente válido esse tipo de usuário e senha, e principalmente quando as medidas que são utilizadas para comprovar aquela autoria são fortes. Por exemplo, não sei se você já tem uma conta no banco eletrônico, como o Nubank. Quando você vai fazer alguns cadastros nesses bancos, eles não exigem que você fisicamente tenha contato com o banco. Então, o que eles Uhum. exigem às vezes? Uma foto com um documento Uhum. pessoal, entendeu? Uhum. Para comprovar Então, assim, ali que é para que você. ele, para que ele ligue você, aquela conta eletrônica, aquele usuário, aquela senha, para que comprove realmente a autoria, entendeu? Para que fortaleça a prova da autoria, então Uhum. ó, tem alguns métodos que os bancos utilizam, entendeu? E isso por trás, no sistema deles, na base de dados deles, eles estão guardando IP, localização física, entendeu? Qual a cidade que você tá assinando. Isso é Uhum. importante. A Uhum. data e a hora, comprovadamente, a gente chama de carimbo de tempo. Outra coisa que é Então tudo isso interessante, traz segurança jurídica para esses tudo contratos isso traz segurança eletrônicos. jurídica. Por que traz segurança jurídica? Porque você consegue fazer uma prova muito forte de autoria, né? Que quer dizer, aquele documento foi realmente assinado por você. E outra coisa interessante, aquele documento foi assinado por você naquele local. Então, porque a gente tem um sistema de geolocalização Aham. e também a gente tem uma testemunha muito forte, que é uma máquina. Uma máquina como testemunha não vai poder mentir, né, que testemunhou aquele documento. Ao contrário de um documento de papel, né, que Verdade. qualquer pessoa pode, a qualquer momento, ele pode assinar como testemunha. É mais fácil ser falsificado. São mais fáceis de ser falsificados. Se você pensar nessa forma, a máquina, por exemplo, né? A máquina tem para você fazer, além da autenticação de autoria, da prova de autoria, você tem que se certificar que aquele documento é realmente o que você assinou. Então, aquele conteúdo realmente é o que você contratou. Como que faz isso eletronicamente? A gente chama de hash, tá? É um termo técnico que é um algoritmo, dizer assim, o que é um algoritmo? É um conjunto de passos que uma máquina executa e para ter um resultado, igual eu tô falando, né? Hash, que é um hash, uma chave única Uhum. que faz com que aquele conteúdo seja sempre o mesmo. Ou seja, você pode
Se você mudar um espaço no documento e aplicar novamente esse algoritmo de hash, ele vai gerar outra chave. Então, quer dizer, que se você fizer um hash no seu documento, pegar aquela chave que é gerada, aquele resultado que é gerado, que é um conjunto de códigos, uma chave é um conjunto de letrinhas e números que é gerado automaticamente, né? Se você colocar aquele hash, guardar aquele hash e submeter a uma autenticação, né? Não tem aqueles sites que falam verifique se esse documento foi gerado por aqui, geralmente ele vai verificar um hash, tá? E esse hash está guardado na base de dados desse banco de dados, desse local. Por exemplo, no judiciário, né? Tem lá um código autenticador, aquele código ele fica guardado na base de dados do tribunal, que a petição foi assinada, entendeu? Então, quando você assina uma petição, é gerado um hash daquele documento. Para evitar o quê? Evitar que aquele documento seja alterado. Então, qualquer vírgula, qualquer ponto, um ponto final, um espaço que você coloque, muda a chave, muda o hash. Muda o hash, entendeu? Então, quer dizer que não é o mesmo documento. Entendi. Aproveitando que você falou aí de judiciário, nós utilizamos aqui o token para assinar as petições. A gente entra no sistema, a gente pode até entrar com a nossa senha, mas para fazer o protocolo da petição, a gente tem que utilizar o token. E vocês aí em Palmas, é assim também que funciona? No judiciário? Para vocês verem que a prova de autoria com senha, usuário e senha, é perfeitamente possível. Aqui no Tocantins, a gente não utiliza o token para assinar a petição e nem para entrar no sistema. A gente entra no sistema com usuário e senha normal. Por quê? Como é que é o processo inicial também de cadastro no EPROC aqui no TJTO, né? A gente vai pessoalmente no tribunal, entendeu? A gente vai pessoalmente, entrega os documentos pessoais e lá ele gera usuário e senha. Então, ele faz uma prova de autoria pessoal, como se fosse a fotinha com o meu documento em mãos. Então, eles verificam lá a autenticidade do meu documento pessoalmente. Aí, a partir disso, cria um usuário e senha. E aí, eles pressupõem que toda vez que eu entro com aquele usuário e senha, sou eu, né? Então não precisa de token. Então, não precisa de token. Entendeu? Por isso que aquilo é válido. Entendi. Entendeu? Muito bom saber, então. Tá. Ana, e então tem esses contratos eletrônicos, exemplos, contrato de banco, né? Esses contratos que a gente faz aí no caixa eletrônico, internet bank, para esses contratos de empréstimo, cheque especial, tudo é contrato eletrônico. E a veracidade é confirmada mediante usuário e senha, né? Isso. Inclusive, eu estava até contratando um correspondente hoje pela plataforma. Então, eu verifiquei que esse contrato aí com o correspondente jurídico, que é um contrato eletrônico de prestação de serviço, com o correspondente é um contrato eletrônico. Inclusive, o meu com ele é eletrônico e dele com a plataforma também é eletrônica, né? Isso. Você com ele é aquele tipo de contrato que eu falei, é um contrato eletrônico entre duas pessoas, né? No caso, duas pessoas físicas, né? Ou não sei se o seu escritório está contratando ele, então seria entre uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Sim. E o contrato com ele e a plataforma seria um contrato entre a máquina e ele. Então é onde ele clica, né, que aceita os termos, ali ele está fazendo um contrato com a máquina, vamos dizer assim. Entendi. Mas essencialmente é um contrato eletrônico, né? A gente tem também, interessante citar com essa com blockchain, com moedas virtuais e o surgimento do blockchain. Do Airbnb. Tá. Os contratos com o Airbnb são contratos virtuais, né? Em que são contratos imobiliários em que geralmente a pessoa contrata, um contrato de aluguel por temporada, né?
que a pessoa faz através da plataforma eletrônica, totalmente eletrônica. Então, é usuário e senha. Então, lá você faz pagamento, então tem Aham. todo, e é tudo eletrônico. Então, para você ver a segurança dessa operação, né? Uhum. Usuário e senha. Usuário e Não usa senha, token. normalmente, normal. Aham. Não usa token, entendeu? Sim. Ô, Geralmente, Ana, diga. e quais são as plataformas mais utilizadas, assim, que você conhece para assinatura de contratos eletrônicos? Eu, aqui em Goiânia, não são muitas imobiliárias que utilizam assinatura eletrônica em contratos de locação, compra e venda, eu já vi uma imobiliária utilizar a assinatura eletrônica em contrato de locação. Eu acho que isso facilita bastante para todo mundo e acaba com essa burocracia, né, que existe. E eu gostaria que você falasse aí qual plataforma que você conhece mais para fazer esse tipo de assinatura eletrônica. Olha, existem algumas formas de você fazer plataforma em si. Vamos generalizar um pouco, porque assim, existem algumas formas. Até se você, tipo, vamos supor que eu tenho um imobiliário e eu tenho um site. Aham. Através do meu próprio site, a gente pode fazer um contrato eletrônico, Ah, tá. Você entendeu? consegue Então, assim, implantar isso no próprio site da empresa, da isso, imobiliária, da isso. construtora. O que é Ah, importante eu não garantir? preciso utilizar uma plataforma terceira, um site. Não. Ah, Na tá. verdade, hoje, se eu não tiver nenhum site, né? Aham. Interessante, se eu tiver um contrato eletrônico, um contrato no Word, acabei de fazer um contrato, transformei ele em PDF, né? É interessante. E eu tenho um token. E você Uhum. também tem um token. Então a gente pode assinar, isso aí tem vários assinadores eletrônicos, tem uns assinadores, inclusive, que deixam uma marca no documento, no PDF, né? Aham. Ele deixa uma marquinha lá de a hora que você assinou, quem assinou, o CPF, e relevante, Isso. porque ele coloca. Por que relevante? Isso aí é só para a gente ter aquela segurança física, né? Que aquele contratozinho foi assinado. Mas Aham. ele gera por baixo, o que ele está fazendo? Ele está gerando um hash para transformar aquele documento, para dizer que aquele documento é único, entendeu? Ah, Para tornar aquele documento único, entendeu? E aí, com aquele número, a partir daquele número gerado, você vai assinar com sua assinatura de seu token, sua senha, usuário e senha, né? Você coloca aliás, só o token e sua senha. Ele vai assinar e o aplicativo, às vezes, faz um carimbo de tempo, que é ele comprova, o que é o carimbo de tempo? Ele comprova que aquele documento foi assinado naquele momento. entendi. Então, Uhum. se você quiser comprovar que aquele documento foi assinado, ele gera no documento físico um númerozinho, né, para você Aham. comprovar que o documento é Verdadeiro. autêntico, Aham, verdadeiro, foi autêntico. aquela pessoa que assinou, né? Aquele Aham. documento não foi alterado. Sim, Então, entendi. assim, eu queria falar então, vamos fazer um paralelo agora sobre o contrato de papel e o E- contrato Eletrônico. eletrônico. É interessante, por quê? Olha só, no contrato eletrônico, como eu falei, tem a segurança a mais de você comprovar que aquele documento foi assinado naquela data e naquele horário. Coisa que você pode Uhum. alterar no documento de papel, Sim, né? sim. E porque no papel aceita tudo, a gente fala, o papel aceita tudo, né? No documento eletrônico, não, porque quando você faz um documento, por exemplo, através de um sistema, né, no site estão sendo guardados logs de acesso. Uhum. Esses logs de acesso comprovam o IP que comprova onde você está assinando, Uhum. a hora que você está assinando, entendeu? E comprova que você que assinou naquele momento. Uhum. Então, esse provedor, ele guarda aquela base de dados daquela Sim. aplicação.
Então, isso é passível de auditoria. Contrato eletrônico não é passível de auditoria. Contrato físico. Pô, desculpa, contratos Aham, físicos não é passível de auditoria. Contratos aham. eletrônicos tem como você auditar, Olha aí, entendeu? traz muito mais Então, é segurança. importante também você fortalecer dentro da empresa os seus processos de segurança da informação, entendeu? Isso Sim. aí é uma coisa muito importante para que você leve confiança para os seus clientes que vão fazer um contrato eletrônico. Mas com a LGPD agora, isso vai ficar muito natural, né? Uhum. A LGPD, ela tá tendo, vai exigir muita segurança da informação das empresas, e isso aí vai se tornar vai naturalizar o processo de contratação eletrônica. Fala um pouquinho Porque de quem não for LGPD pra prestar... gente. Então, a LGPD, ela vai abarcar todas as pessoas físicas e jurídicas que manipularem dados pessoais. Aham. Então, assim, basicamente ela vai exigir não só esse requisito, né, mas ela vai exigir o consentimento do dono daquela informação, que a gente chama do, do titular da informação, né, que é o dono Aham. daquela informação. Então, no contrato imobiliário, por exemplo, né, que a gente tem lá os dados do locatário e do locador, né, Sim. mesmo se o locatário e o locador forem pessoas físicas, elas têm que tomar cuidado porque a LGPD também vai exigir delas que aquele documento e aqueles dados sejam guardados e usados para aquela finalidade que foi Destinada. definida, Aham. destinada naquele contrato. Então, a Sim. LGPD praticamente vai trazer uma coisa interessante que é a retenção mínima de dados das pessoas, que geralmente quando você vai em uma loja, por exemplo, comprar, a pessoa pede até o nome da sua avó, às vezes, entendeu? Pede Uhum. CPF, data de nascimento. Então, assim, vai trazer, por quê? Porque as empresas agora vão ter que dizer para que vão usar aquele dado seu. Então, ao final daquele objetivo, o seu dado tem que ser deletado. Ele não vai poder ficar para sempre na mão da empresa. Então, assim, então é o princípio da retenção mínima que a gente fala, porque Uhum. agora a gente vai pedir menos dados para os clientes, né? As empresas. E os donos dos dados vão ter mais controle sobre os dados dele. Vai Aham. poder fazer portabilidade dos dados, vai poder pedir para a empresa deletar os dados, vai pedir para a empresa. Mas, né, lembrando que o consentimento também não é a única forma da empresa poder fazer uso desses dados pessoais, né? O consentimento, ele é uma das 10 formas, né, que tem na lei. Uhum. Mas por quê? Porque eu estou dizendo isso? Porque as pessoas vão desesperar e vão correr atrás do consentimento, porque a lei vai entrar em vigor agora em agosto. Não é bem assim. Tem que fazer uma análise jurídica e técnica, né? Que a LGPD ela vai trazer essa exigência que o profissional que estiver fazendo essa análise também tenha conhecimento técnico. E Uhum. aí vai E tudo exigir a isso análise vai daquela base de dados. e tudo isso vai refletir cada vez mais nos contratos eletrônicos, Nos nos contratos contratos eletrônicos, virtuais. porque agora eu acho que as pessoas vão ficar com menos medo de fazer o contrato eletrônico, porque a segurança das empresas vão estar mais reforçadas, né, pela lei, porque elas vão estar sujeitas a multas, né, por cometimento de infração, multas altíssimas, de 2% a 50, de 2% do faturamento da empresa a 50 milhões de reais, dependendo do Uhum. grau da infração, Uhum. entendeu? Então, vai trazer muita novidade boa, inclusive. Se a LGPD não está vindo para ser carrasca, gente. Vão surgir várias oportunidades boas, né, Mas para as empresas. é o medo do novo, eu acho, né? É o medo do É o novo. medo do novo, sim. É. Mas eu também acredito, Ah, né? Eu tenho a mesma opinião que você. Eu também acredito que vem para facilitar, para melhorar a nossa informação, segurança jurídica. Eu acredito nisso também.
Isso, as testemunhas máquinas vão ser mais gabaritadas, vamos dizer assim, né? Porque ah, as máquinas que estão lá coletando os nossos logs vão ter mais segurança, Sim, né? sim. Os nossos dados vão estar seguros agora. Então, as pessoas vão deixar, vão começar a fazer mais contratos com mais segurança, né? Interessante também. Eu continuando aquele paralelo do contrato eletrônico, né? A assinatura, né? A assinatura manuscrita, ela não tem como a gente, igual eu falei antes, não tem como a gente fazer uma auditoria naquela assinatura. Qualquer um pode forjar uma assinatura do outro, né? Tem algumas Uhum. técnicas, né, de verificar se a pessoa que fez aquela grafia, mas você sabe que até a gente, quando passa o tempo, a gente muda a nossa própria assinatura. Então, Sim, não tem como a gente fazer a auditoria, né? verdade. Eu mesmo tenho umas três. Uhum. Outra coisa, o contrato, ele pode ser sumir, ele pode ser se pegar fogo, né? Ser Verdade, rasgado, a pessoa, né? verdade. Então, assim, a gestão daquele documento eletronicamente, ele fica mais seguro, por quê? Porque você faz backup do dado, porque você pode guardar vias em locais diferentes daquele contrato, né? Você pode armazenar, por exemplo, em várias blockchains, Aham. né? Públicas, você O... armazena lá no Ethereum, no blockchain da Bitcoin, aquele Aham. documento, então vai ficando mais seguro aquele documento, você não perde ele, né? Inclusive, Ana, esses contratos virtuais, eles são totalmente reconhecidos nos tribunais, né? Eu vi uma Isso, decisão do STJ reconhecendo, inclusive, a execução desse contrato, independente de assinatura de testemunha. Porque é o que você isso, falou, o próprio contrato ali assinado eletronicamente, sem assinatura da testemunha, ele ainda traz veracidade, ele é forte, ele traz segurança jurídica. uhum, E eu vi uma decisão do STJ nesse sentido. Ele aceitou a execução do contrato eletrônico sem assinatura de testemunha. isso. Totalmente a Tem favor da várias inovação. decisões, isso tem várias decisões de vários tribunais e essas, tem algumas do STJ também. Por quê? Porque assim, o que que você tem que definir no contrato quando a gente discute na justiça, né? O que que a pessoa está discutindo? Se aquele contrato foi assinado por aquela pessoa, se aquele contrato foi assinado por aquela pessoa, a pessoa tem que cumprir, né? E todos os requisitos, todas as obrigações foram cumpridas, então todo mundo tem que cumprir. A outra parte que está querendo descumprir, ela tem que cumprir, se foi ela que assinou. Aham. Isso aí, a autenticação por usuário e senha, ela é juridicamente possível, porque é a Aham. questão da prova de autoria, né? Que Sim. a assinatura eletrônica, ela traz uma segurança maior, inclusive, do que uma assinatura em papel. Hein, Ana? E caso alguém queira entrar na justiça para mitigar esse contrato, as informações que estão nesse contrato, juros pactuados, o certo é entrar com. Assim, eu acho que o mais correto é entrar com uma ação de exibição de documentos, né? Porque Contribuição, né? isso, porque assim, eu acho que é difícil, né, uma empresa fornecer um documento, um contrato eletrônico desse, né, com facilidade. Eu acho que o consumidor deverá entrar com uma ação de exibição de documentos para conseguir o contrato e depois entrar com a ação principal. É isso? Isso é interessante fazer esse pedido, porque ele é um gestor, ele, né? Vamos supor, vamos colocar alguém, por exemplo, o EBNB, né? Vou colocar um nome. Então, uma empresa dessa, a BNB, outras empresas que até empresas menores que fazem contato eletrônico, ela tem que fazer a gestão daquele documento. Ela tem que ter o log de acesso para resguardar ela também, que você está lá e você assinou aquele contrato. Sim. Então, você entrar com uma medida dessa antes do processo principal, né, que seria uma produção antecipada de provas para exibir, né, Uhum. primeiro a documentação, ela é mais, vamos dizer assim, mais segura para o autor, né?
Sim, para o Porque consumidor, né? primeiro o consumidor, porque Aham, ele vai primeiro, não, primeiro eu vou pegar a minha prova, e aí se aham, tiver tudo ok, porque eu primeiro tem que ter o documento para poder analisar as outras questões, os objetos que estão lá dentro do contrato, né? Então eu tenho aham. por isso que eu preciso de uma produção antecipada. Porque se eu entrar com a ação principal, aí meio que Uhum, fica meio atropelado as coisas, né? uhum. Porque você vai ter que Porque ele tem que fazer prova apresentar as porque ele provas, tem que né? fazer prova do direito constitutivo. Exatamente, por conta da prova do direito em si. Aham. E não só da existência do direito, por exemplo, da existência do vínculo jurídico, e sim do Ô, direito deixa eu de te... fato. Ô, Ana, e tem prazo para essa empresa guardar esse contrato eletrônico ou não? Exemplo, eu sou consumidora e quero discutir o contrato de empréstimo que eu fiz com o banco há 6 anos atrás. Um exemplo. Eu tenho esse prazo para discutir esse contrato, para solicitar esse contrato, preclui ou eu posso solicitar a qualquer momento? Tem alguma... Não, acredito que, que o Código Civil fala que você pode discutir essas questões quando é uma obrigação líquida, né? O pedido liquidado já líquido, você pode discutir em até 5 anos, né? Aham. Então, a lógica é que o detentor do contrato eletrônico, né, o que faz a guarda do contrato, ele tem o cuidado é, de guardar esse contrato por esse período no mínimo, né? Entendi. Ao final do contrato, mais 5 anos. É o período que traz segurança jurídica para ele, inclusive. Uhum. Entendi. Ao final do contrato, No mais cinco mínimo 5 anos. anos. No Mais cinco mínimo. anos, porque é o período que o consumidor pode pleitear algo na justiça, né? Uhum. Muito bom. Então, é isso. É, então, é isso. Tem mais alguma dúvida? Eu acho interessante que quando você vai fazer uma ação dessa de produção antecipada de prova, você tem que saber o que pedir, né? Então, você tem que, os termos, logs de acesso, Ah, IP, então, o que a gente tem que pedir entendeu? se a gente for entrar na justiça para Não, pedir o contrato? então, aí, o que você quer? Você quer o que de fato, qual é o resultado que Con- você quer? Você quer contraditar o termo que foi assinado, né? Ou por isso, quem então foi você quer fazer a assinado. prova de autoria e você também quer provar que aquele documento ele é real, que Sim. aqueles dados não foram alterados e que foram aqueles termos que você assinou, Aham. realmente, né? Então, aquilo, no momento da sua assinatura, ele é gravado no banco de dados do provedor daquele serviço, né? Então, ele tem que ficar guardado naquele banco de dados e ele tem que fazer o pedido, quem fizer o pedido de logs, de horários que identificam a quem assinou aquele documento, o IP, O que é o IP. identificador da máquina, entendeu? Que Aham. você fez aquele documento. Esconder o IP não é um procedimento muito simples, quando a pessoa vai assinar alguma coisa, fazer alguma operação na rede. Os provedores de conexão, né, por exemplo, a NET, a Oi, enfim, e os provedores de conteúdo, que é onde você faz o contrato eletrônico, né, então são duas coisas diferentes, eles guardam logs de acesso, Sim. né, os provedores de conteúdo que devem guardar geralmente o objeto, guardar a prova de autoria e o conteúdo em si, o objeto que foi assinado, o conteúdo, né? Então, você vai fazer um pedido para o provedor de conteúdo em relação ao conteúdo e autoria e também para verificar se você realmente acessou, às vezes você pode fazer uma requisição no provedor de conexão, para ver se você realmente acessou aquela máquina, daquela Nossa, máquina, aquele... Então é uma coisa muito, meio que... é muito interessante, eu acho que é muita informação. E aí eu acho que a gente podia fazer um artigo e escrever isso. O que você acha, Ana? Sim, Porque vamos fazer sim. a gente tem que saber pedir se for entrar na justiça, né? Tem que saber pedir. Tem que saber o que falar, tem que saber o que solicitar.
E aí, é muita informação só para essa live. Vamos colocar tudo isso no papel? Vamos publicar isso? Vamos sim. E agora, Combinado. vamos partir para o sorteio? Deixa eu ligar aqui, só um momentinho. Para o sorteio acontecer, eu tenho que colocar os nomes aqui, ó, das pessoas. Deixa eu colocar aqui. Você consegue olhar aqui? Bruna Ferreira. Vamos colocar o nome da Bruna. Brandinho. Quem mais que tá aqui online, ao vivo, pra gente colocar o nome aqui pra participar do sorteio? Publicista. O Rodrigo. Ô, Ana, tem um advogado muito famoso aqui assistindo a gente, viu? Imobiliarista. Aí, Aham, o Rodrigo. Rodrigo Moura eu, Guedes Rodrigo. está. O Rodrigo Moura Guedes está ao vivo assistindo a gente. E ele é um mega advogado imobiliarista aqui de Goiânia. Oi, Rodrigo. Se tiver alguma dúvida aí, manda pra gente tentar responder. Vou pôr o nome dele aqui, Rodrigo Guedes. Quem mais? Vitor Martins. Vitor Martins. Quem mais está aqui? O Vitor. A Maria Cássia Helena. Bernardes. Cássia. Maria Helena. Deixa eu ver aqui. Flávia Paulo. Diogo, Flávia Paula, Fabrício. Diogo. Flávia. Fabrício. Deixa eu ver. Leonardo Lucas. Leonardo Lucas. Deixa eu ver quem mais. Quem mais está aqui? A Nayara, Marden, Gabi. Nayara. Marden. Ó. Vamos sortear. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Colocou a Karen, a Daividiane, Karen. Karen Rosa aí. Karen Rosa. Daividiane. Sortear. Deixa eu ver aqui. Rafael. Deixa eu colocar aqui, é só um. Sortear nomes. Leonardo. Deixa eu ver quem que é o Leonardo aqui. Leonardo ganhou. Gente, quem que é o Leonardo? Será que ele... Leonardo, você tá aí ainda? Online? Vou mostrar aqui pra vocês o nome. Lucas... Aqui, Leonardo Franco. Leonardo Franco. Aqui é o nome. Dá pra ver? Resultado, Leonardo. Leonardo ganhou. Eu vou entrar aqui em contrato com ele. Ana,
Tá encerrando aqui, tá me avisando que tá encerrando. Ah, tá. Eu Então, eu queria agradecer agradeço. você, obrigada, viu? Eu que E agradeço. agradecer a Vamos, todo mundo que assistiu a gente, né? vamos colocar E essas informações no papel, vamos fazer um artigo que eu acho bastante interessante a gente saber aí as formalidades do contrato eletrônico, se a gente quiser recorrer na justiça para discutir, para mitigar, como que a gente tem que pedir, quais ações certas para a gente ajuizar, para a gente entrar, né? E falar um pouco mais sobre a segurança jurídica desses contratos que você falou, do IP, da certificação digital, do token, para a gente deixar registrado aí, e para quem tiver dúvida, é só dar uma olhada, tá é bom? isso aí. Tá, vamos sim, tá? Então tá, Obrigada. obrigada. Um beijo, obrigada Boa por ter noite. aceitado. Boa Beijo para noite. todos. Tchau, Tchau, boa tchau. noite. É.